Oi. Enem, né? Tudo bom, gente? E aí? Como é que vocês estão? Eu sei, tô ligado. Sei que vocês vão falar, faz um tempo que tô sumido. Cara, a vida tá muito corrida, final de ano, pandemia, psicológico também, tá pesando um pouquinho, então assim, muitas coisas. Mas estamos de volta, tá? Não tem problema, deixa aqui nos comentários o que você quiser falar, me dá um esporro, pode me dar, deixa aqui nos comentários um esporrinho, pode deixar. Mas é isso, voltamos. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel Inácio e eu ensino matemática aqui no YouTube pra galera que vai fazer Enem e UERJ aí no final do ano. Então, se você já quer receber esse tipo de conteúdo, caiu aqui do nada, já recomendo que você se inscreva, curte os vídeos anteriores, tá ligado? Porque tem muita coisa maneira aí, feito com muito carinho, muito amor. E compartilhe também o conhecimento com outras pessoas para que as pessoas também tenham a oportunidade de estudar de uma forma diferente. Tranquilão? E aí vamos ao vídeo. Galera, o vídeo de hoje é sobre razão e proporção, tá? E aí esse tema ele tem vários desmembramentos, assim, tipo várias paradas aí nesse teminha que a gente pode estudar a nível de Enem e até o UERJ também, tá? E assim, cara, pra ser bem sincero, essa parada é uma parada que cai muito no Enem, assim, de forma direta e de forma indireta. Tipo, todas aquelas questõezinhas de sentido, assim, uma quantia vai ser dividida em 3 cabeças, cada um recebendo quantias diretamente proporcionais a 2, 3 e 4, inversamente proporcional a 7 e 9. Sei lá, também cai em escala, esses bagulhos assim. E também tem um pouquinho a ver com porcentagem. Então, tipo assim, é um tema que é uma base pra muita coisa, tá ligado? Então eu sugiro que você preste bastante atenção, porque vai ser muito útil. Suave? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre razão e o que significa razão. A palavra razão nada mais é do que divisão entre duas coisas, tranquilo? Então, por exemplo, qual é a razão entre 20 e 50? A razão entre 20 e 50 é a divisão de 20 e 50. Então, 20 dividido por 50, e isso vai dar 0,4. Suave? Aí, sei lá, qualquer coisa. Por exemplo, qual a razão entre o ano que você nasceu e o ano que estamos? Aí você pega o ano que você nasceu e divide por 2020, que no caso é o ano que nós estamos. Mas aí não sei quando você tá vendo esse vídeo, né? Até porque a gente tá no final do ano. Então, razão nada mais é do que uma divisão. Mas é difícil de falar um conceitozinho primeiro, que é de fração equivalente. O que são frações equivalentes? São frações que dão o mesmo resultado. Por exemplo, quando eu pego 20 e divido por 50, isso vai dar 0,4. Mas se eu dividir 2 por 5, isso também vai dar 0,4. Se eu dividir 4 por 10, isso vai dar 0,4. Se eu dividir 400 por 1000, também vai dar 0,4. Ou seja, todas essas divisões dão o mesmo resultado. Isso significa que todas as frações que eu falei anteriormente são frações equivalentes, porque quando eu faço essa divisão dá tudo 0,4, tá? Significa que elas são todas iguais. Ou seja, as frações equivalentes para esse caso, 2 sobre 5, 4 sobre 10, 40 sobre 1000, sei lá, 20 sobre 50, todas essas frações elas são equivalentes, porque todos esses resultados são iguais a 0,4. Tranquilo? E aí que vai entrar aquela ideia de relação de proporcionalidade. O que isso quer dizer? Significa que são coisas que têm a mesma razão entre si. Aí no exemplo anterior que eu dei, o 0,4 é o que a gente vai chamar de constante de proporcionalidade. O que significa? Significa que todas as razões elas são constantes, e essa constante no caso é o 0,4. Porque sempre quando eu efetuo essas razões, esse valor é sempre igual, sempre constante, que nesse caso é 0,4. E a gente chama o 0,4 de constante de proporcionalidade, beleza? Agora vamos explicar um pouquinho o que é essa proporcionalidade, e aí eu vou pegar um conceitozinho da física. A física diz que a velocidade média de um corpo nada mais é do que a razão entre a distância percorrida por esse corpo e o tempo que esse corpo demora para percorrer essa distância. Ou seja, aquela velha formulazinha, né? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, distância sobre o tempo. Aí normalmente, né, as velocidades são em km por hora. Então vamos colocar assim, ó. Se um carro ele percorre 50 km por hora, significa dizer que a cada 1 hora esse carro vai percorrer quantos quilômetros? 50, suave? Mas se esse carro estiver nessa velocidade durante 2 horas, significa que em 2 horas ele percorreu 100 km, que é 50 vezes 2, né? A cada 1 hora, 50 km. Então se são 2 horas, são 50 km 2 vezes. Então 100 km. E aí se forem 3 horas, então são 50 3 vezes, né? 50 mais 50 mais 50, que no total dá 150 km. E aí o que isso tem a ver? Significa, meus queridos, que a distância ela é diretamente proporcional ao tempo que você demora para percorrer essa velocidade. Pensa comigo. No primeiro caso, 1 hora, 50 km.
50 dividido por 1 dá 50. Aí no segundo caso, 2 horas, 100 km. 100 dividido por 2 continua sendo 50. No terceiro caso, 150 km em 3 horas e 150 dividido por 3 continua sendo 50. O que isso quer dizer? Que essas razões são iguais, então essas duas medidas de tempo e de distância são diretamente proporcionais. E quem é a constante de proporcionalidade entre as duas? A constante de proporcionalidade é o resultado dessa razão, que no caso é 50, que aí seria a velocidade, né? A gente pode dizer o seguinte, a distância e o tempo eles variam, né? Quanto mais tempo você demora, maior a distância você vai percorrer. Quanto menor for o tempo, menor vai ser a distância, e aí são medidas que a gente chama de diretamente proporcionais. Se o tempo aumenta, a distância vai aumentar na mesma proporção. Se o tempo diminui, a distância vai diminuir na mesma proporção. Então, no geral, tempo e distância são diretamente proporcionais a uma constante. Essa constante é a velocidade, que nesse caso que a gente deu, né, são 50 km por hora. Mas qual é a parada? A gente estava comparando com coisas diretamente proporcionais e no nosso exemplo a velocidade era constante. Então, independente da distância que a gente percorresse ou do tempo, a velocidade ia ser sempre 50 km por hora. Mas vamos trocar um pouco essa parada e vamos fazer o seguinte. Imagina que você está atrasado para ir trabalhar, sei lá, para ir trabalhar, para uma festa, qualquer coisa que seja, e você decide chamar um carro num aplicativo de transporte cujo nome não falarei, porque se quiserem que eu fale é só me pagar. Aí imagina assim, ó, que a distância entre a sua casa e o seu compromisso seja, sei lá, de 20 km, tá? Quando você entrar nesse carro, você tem que pensar o seguinte: a distância não vai mudar, porque você está saindo de casa e você tem que chegar num compromisso que tem um endereço fixo. Então a distância que você vai percorrer, já que o cara vai seguir o GPS, não vai mudar. Se são 20 km, ele vai ter que percorrer os 20 km. Mas o que pode acontecer no caminho? Pode ter um acidente, pode ter um trânsito por algum motivo que seja, pode pegar 300 milhões de sinais fechados, ou pode ser um cara lerdo também. Então nada garante que você vai chegar no seu compromisso no horário que você quer. Ainda mais se você estiver atrasado, né? Porque todo mundo sabe que quando você está atrasado é quando vai dar tudo errado na sua vida. Então, para você chegar no horário certo, o que vai depender? Vai depender do tempo que o cara vai realizar essa viagem. E o tempo está diretamente ligado a essa velocidade. Porque você pensa comigo, se o cara for muito rápido, o que significa ter uma velocidade muito rápida, o seu tempo de viagem vai ser menor, porque aí o cara tá muito rápido. Ao mesmo tempo, se a pessoa que estiver dirigindo for muito lerda, significa que o tempo da viagem vai demorar mais. Aí pega a relação, maior velocidade significa tempo de viagem menor. E menor velocidade significa que o tempo de viagem vai ser maior, tá ligado? E aí é isso que eu quero te mostrar, que agora, já que a distância é a nossa constante, a velocidade e o tempo são medidas inversamente proporcionais. Porque quanto maior a velocidade, menor o tempo. E quanto menor a velocidade, maior vai ser o tempo. Tá ligado? Aí vamos fazer o seguinte, vamos para as continhas agora? Pega a visão. E aí vamos às continhas, mas primeiro vamos dar uma utilidade para esse quadro aqui. Suave? Então vamos lá, queridos. Velocidade. Lembra que no primeiro exemplo a gente fez que a velocidade era constante e o que variava era a distância e o tempo? E aí como é que a gente escreve? Que a velocidade é a razão entre a distância e o tempo, né? Então a velocidade é distância sobre o tempo. A distância na física é ΔS, tá? E ΔT é a variação do tempo. Então a velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. E aí a gente pode escrever assim, ó. O ΔT que tá embaixo dividindo, ele vai pro outro lado, tá? Multiplicando. Lembra que quando vai pro outro lado da igualdade, você tem que trocar, tá? Se está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Se está somando, vai para o outro lado subtraindo. É sempre ao contrário. Então, nesse caso, ele vai multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. V que multiplica ΔT, isso é igual a ΔS. E aí, só olhando para essa equação, você consegue realmente ver que ΔS e ΔT, ou seja, distância e tempo, são medidas diretamente proporcionais. Que você pensa o seguinte, se V é um valor constante, no exemplo que a gente deu, valia 150, né? Então, a gente pode escrever assim, ó. ΔS é igual a 50 vezes o ΔT, porque a velocidade a gente falou que era 50 km por hora, beleza? E aí, como o ΔS e o ΔT, eles estão na mesma direção, digamos assim, significa que o ΔS está em cima e o ΔT também está em cima. Eles estão retinhos em relação um ao outro. Então a gente consegue ver que eles são diretamente proporcionais. Agora, no segundo exemplo que a gente deu, aí a distância era constante, já a velocidade e o tempo é que eles variavam, né? E aí, como a gente falou, se a velocidade aumenta, significa que o tempo de viagem diminui. E se a velocidade diminui, significa que o tempo de viagem ele aumenta. Então a gente pode olhar para a equação original. E aí, para esse caso, como a distância é constante, e aí vamos colocar 20 km, tá? Só para ser uma situação hipotética. Então a gente pode dizer o seguinte, que a velocidade é igual a 20 dividido por ΔT. E o que você observa na equação? É que, na verdade, a velocidade e o tempo eles estão em posição opostas. Enquanto a velocidade está em cima, no numerador,
o ΔT está embaixo, está no denominador. E isso significa dizer que eles são inversamente proporcionais. Pensa comigo, se o tempo for maior, significa que você está dividindo o 20 por um número maior. E quanto mais você divide o 20, menor vai ser esse resultado. E como esse resultado é a velocidade, implica dizer que a velocidade vai dar um valor menor. Tranquilo? Ao mesmo tempo, se o tempo for muito pequenininho, significa que essa divisão 20 dividido por um valor pequeno vai dar um valor grande. E aí isso implica dizer que a velocidade ela aumenta. Aí como a gente tinha falado, maior velocidade, menor o tempo. E menor velocidade, maior o tempo. Inversamente proporcionais. E aí nesse caso a constante de proporção entre os dois é o 20. Tranquilo? Aí vamos lá. Então vamos começar a trabalhar com as letrinhas e usá-las a nosso favor, tá? Primeiro vamos usar só duas relações aí de proporcionalidade. Então no primeiro exemplo a gente tem o seguinte. Vamos dizer que x e y são diretamente proporcionais. Aí o que isso significa dizer? Significa dizer que se duas medidas são diretamente proporcionais, então elas estão em lados opostos da igualdade, só que ambas no numerador. E se duas medidas são inversamente proporcionais, significa que uma está no denominador, enquanto a outra está no denominador. Como a gente está pegando um caso hipotético, a gente não sabe qual a constante de proporção entre eles dois. Então como é que a gente vai escrever? Já que eles são diretamente proporcionais, então eu posso dizer o seguinte, que x é igual a alguma constante vezes o y. Normalmente constante na matemática ou até na física, a gente escreve como sendo um valor k, que a gente não sabe quanto é, mas se a gente souber é só substituir ali. Então a gente diz o seguinte, que x é igual a k vezes y. E aí olhando para essa equação, o que tudo isso significa? X e y são as medidas que são diretamente proporcionais e k é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. E aí só para você pegar um exemplinho, se você pegar o y que está multiplicando e passa ali dividindo, como é que fica? X sobre y, isso é igual a k. E é o que a gente falou, né? A razão entre x e y é um valor constante, nesse caso é o que a gente chama de k. Beleza? Agora, relações inversamente proporcionais. Lembra que a gente combinou? Se são inversamente proporcionais, então em relação à igualdade elas estão em posições opostas, né? Uma está no numerador e a outra está no denominador. Então, se x e y eles são inversamente proporcionais, a gente não sabe quanto vale a constante de proporção e a gente vai continuar chamando de k. E aí você pode comparar a equação da velocidade e do tempo que a gente tinha anteriormente. A gente falava assim, ó, v é igual ao ΔS sobre ΔT. Só que ΔS a gente considerou que era 20, né? Que era a nossa constante. Então, na verdade, o v, ele é 20 dividido por ΔT. E aí, repara, v e ΔT são as medidas que são inversamente proporcionais entre si, e o 20 é a nossa constante de proporcionalidade. Então, se x e y são inversamente proporcionais entre si, a gente vai dizer o seguinte, que x é igual a k sobre y. Aí k sendo a nossa constante e x e y sendo as medidas inversamente proporcionais entre si. E como é que isso se aplica nos vestibulares? Bom, normalmente ele vai te dizer que as medidas são inversamente proporcionais a alguns números. Por exemplo, tais valores são diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. E aí você tem que descobrir quantos são esses valores. Bom, nesse caso, como são valores, aí você pode chamar de x, y, z. E a sua missão é descobrir os valores desses caras. E como eles são diretamente proporcionais a 2, a 3 e a 5 respectivamente, isso significa dizer que x é diretamente proporcional a 2, y é diretamente proporcional a 3 e z é diretamente proporcional a 5. E aí, como a gente não sabe a constante de proporcionalidade, a gente vai chamar de k. E aí, como é diretamente proporcional, fica assim, ó, x é igual a 2 vezes o k, o y é igual a 3 vezes o k e o z é igual a 5 vezes o k. Suave? E aí, vamos lá, vamos inaugurar uma coisa que é inédita nesse canal, que é a resolução de exercício. É uma questão que fala assim, ó. Uma herança foi dividida entre 3 pessoas em partes diretamente proporcional às suas idades, que são 32, 38 e 45. Se o mais novo recebeu R$ 9.600, quanto recebeu o mais velho? Vamos pensar. Se são relações diretamente proporcionais, né? Significa dizer o seguinte, quanto maior a idade, mais dinheiro o filho vai receber. E quanto menor for a idade do filho, menos dinheiro ele vai receber. Se o mais novo recebeu 9.600, então a gente pode dizer o seguinte, a idade do filho mais novo é diretamente proporcional ao valor que ele vai receber. Ou seja, os 32 anos que ele tem é diretamente proporcional aos 9.600. E como a gente não sabe quanto é essa constante de proporção, né? Então a gente vai escrever assim, ó, 9.600, isso é igual a k vezes 32, k sendo a nossa constante de proporcionalidade. Tranquilo? Aí você pode interpretar essa equação como sendo assim, ó. O 9.600 é algum valor multiplicado por 32. Então, para você pegar esse valor, é só você dividir o 9.600 por 32. Então, na verdade, k, ele é 9.600 dividido por 32. E isso vai dar 300. Tranquilinho?
Então agora a gente sabe que 300 é a nossa constante. Significa dizer o seguinte: cada filho vai receber o valor da sua idade multiplicado por 300. A questão pede quanto o filho mais velho vai receber, né? A gente pode fazer para todos. Se o filho do meio tem 38 anos, significa que o valor que ele vai receber é 38 vezes 300. E isso vai dar R$11.400. E finalmente o filho mais velho, ele vai receber 45, que é a idade dele, vezes 300. E 45 vezes 300 isso é igual a 13.500. Foi? A ideia é que a gente faça mais questões, tá? Mas eu acho que por hoje tá tranquilo pra ela não ficar muito grande e tal. Então é isso, gente. Beijinhos. Muito obrigado. Não deixa de comentar aí embaixo se tu curtiu. Compartilha pra galera, até porque esse assunto cai em todos os vestibulares. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo, qualquer recomendação, qualquer pedido. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir. E é isso. Tamo juntão. Até a próxima. Beijinhos. Valeu.